Programa Casa Luxo, um oferecimento Aluxi Iluminação, Perfecta Esquadrias e Morarte Móveis e Decorações. Across the line, in my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Olá, estamos começando mais um programa Casa Luxo, nosso segundo programa aqui na série da Casa Cor São Paulo. E hoje estamos numa área externa, é uma área jardim, um clima ótimo hoje. E o arquiteto está aqui para conversar um pouquinho com a gente, que é o arquiteto paisagista Daniel Nunes. Daniel, muito obrigada, por bater esse papo conosco. E eu queria que você começasse a contar para a gente qual foi sua ideia inicial, quando você chegou aqui, o que tinha, qual foi seu start? Perfeito. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês e realmente a proposta do jardim desse ano foi criar um jardim, posso dizer, sofisticado e despretensioso. Acho que esse foi o ponto de partida para a gente propor esse espaço. A gente propõe um jardim contemporâneo, tá? Que ele é puro nas formas e puro nos materiais que a gente utilizou. Então, a partir desses dois pontos é que a gente desenvolveu todo o projeto e todo o espaço e ficou super bacana e conceitual. Você manteve, por exemplo, essa questão de topografia e escada, ou você conseguiu fazer alguma interferência nesse sentido? Olha, normalmente a gente gosta de fazer muita interferência e, para você ter uma ideia, esse terreno era totalmente inclinado, Existia um talude com uma diferença de nível enorme. Toda essa área que nós estamos? Toda essa área que a gente está. Para você ter uma ideia, a gente colocou 70 caminhões de terra aqui. Nossa! Sim, o espaço tem 1.100 metros, então a proposta realmente foi nivelar o jardim para criar esse grande pátio de contemplação. Então, a partir desse volume de terra e dos grandes muros de arrimo com esse trabalho de pedra artesanal que a gente propõe esse pátio. E a questão de plantas? Então, a gente nota que você utilizou alguns tipos e separou meio que por áreas. Como que foi a escolha? Se você puxou algum estilo? Se for também para a questão, não sei se tinha algum tema, O que vocês pensaram na hora de projetar? Muito bom. Na verdade, a gente realmente tem uma inspiração, eu posso dizer, de um jardim californiano. Olha, então, que legal. É um jardim contemporâneo, mas é um jardim com características de jardim de campo, de um clima um pouco mais árido. Então, a partir desta referência e das plantas que a gente quis utilizar, que dá essa sensação desse jardim mesmo de campo, despretensioso, mas ao mesmo tempo super conceitual. E sofisticado, Daniel? Sim. Então, para você ter uma ideia, a gente usou 3 oliveiras de 150 anos, assim, que são esculturas vivas, como a gente pode ver, e 3 palmeiras canarienses. Todas essas plantas vieram do Uruguai. São plantas especialmente para mostra. Especialmente para mostra. Então, como você notou, a gente gosta de um jardim muito puro, onde as plantas conversem entre si, mas de uma maneira ordenada. Então, você pode perceber que as plantas elas estão dispostas em conjuntos. E isso eu acho muito bacana, que você acaba destacando mais as espécies, e compondo todo o espaço. E elas, na verdade, são os elementos decorativos, Então você não tem aqui, pelo menos esse espaço, tantas esculturas, o que é legal também, Mas aqui você realmente valoriza. E questão de iluminação, que a gente está durante o dia aqui, Você pensou alguma coisa diferente? Você está focando só nessas árvores? O que foi pensado nesse sentido? Iluminação em jardim, assim, eu falo que tem que ser um projeto muito sutil, de muita sensibilidade, porque a iluminação é para a gente valorizar os pontos do jardim que a gente acha importante, mas ao mesmo tempo de uma forma bem sutil. E nessa questão do jardim também, você não usa as plantas, não tem nada com flores muito coloridas. No meu ver, você utilizou os móveis puxando, colocando um pouco de cor. Eu não sei se foi essa a sua ideia mesmo. Olha, seu olhar é perfeito. A proposta é justamente essa. A gente gosta, obviamente, de um jardim mais monocromático. Eu adoro flor, mas eu gosto de um jardim onde a base do jardim é verde.
E ao longo do ano, cada ponto vai dando a florada na sua respectiva época, né? E realmente os móveis fazem esse contraponto com essa monocromia do verde. Então, inclusive esses móveis que a gente adora e usa... De cordas, né? De cordas. São os móveis da Paola Lenti, que é uma designer italiana super bacana e que utiliza cordas de barco para fazer o acabamento, que fica super resistente para a área externa e com essas cores assim bem chocantes que eu acho que é super tendência do mercado, né? E para finalizar, Daniel, a gente tem caminhos bem marcados aqui no seu projeto, Sim. né? São formas retas, mais regulares, e você trabalha uma madeira, um outro tipo de piso. Existe alguma coisa que você trabalhe com frequência nessa questão? Alguma dica de pisos de área externa, ou você deixa livre para cada caso, né? Um caso? Sim, eu sempre acho que a escolha dos materiais do nosso projeto vai, obviamente, muito de acordo com a linguagem arquitetônica. Então, obviamente, os materiais empregados no jardim tendem a ser materiais que conversam com plantas, que sejam materiais harmoniosos e mais, em termos de escolha ou opção, a gente gosta muito de usar revestimentos naturais. Daniel, muito obrigada, parabéns pelo ambiente, está muito bonito e desejo você sucesso nas mostras futuras, né, e na sua vida profissional. Obrigado, eu que agradeço aí, parabéns pela entrevista. E você não saia daí que no próximo bloco tem mais sobre a Casa Cor São Paulo. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. A Perfecta Esquadrias pensa nos mínimos detalhes para você viver com conforto e qualidade de vida. Perfecta Esquadrias, sua obra perfeita em todos os detalhes. Luxaflex Hunter Douglas, The Art of Window Dressing. I throw my hands up in the air sometimes, saying, hey, oh, gotta let go. I wanna celebrate and live my life, saying, hey, oh, baby, let's go. Estamos de volta no segundo bloco do programa Casa Luxo e agora estamos em um ambiente de uma arquiteta muito renomada aqui em São Paulo, que é a Camila Klein, e o espaço se chama Lounge Cosmopolita. É um lugar, um espaço de mais ou menos 90 metros quadrados, que é distribuído em formas de corredores. Então é um ambiente basicamente preto e branco, que você vê que tem um ar, né, mais luxuoso, né, se destaca um pouco daqueles ambientes mais, né, em tons cleans, né, bem mais neutros. Então aqui já parece mais o preto e branco, esse contraste dessas duas cores. Então é um ambiente bem aconchegante, bem quente, vamos dizer assim, né, uma sensação que passa desse local. Primeiro pelas cortinas, então, que é um veludo em preto, tem um detalhe em branco muito, muito legal, até remete um pouquinho ao estilo Chanel, né?
isso se repete no piso. Então, em todo o ambiente, a gente tem um carpete preto com uma listra em branco. Então, pelas explicações da arquiteta aqui do local, esse friso indica o caminho a ser seguido no ambiente e ele é iluminado, né? Então, as iluminações foram projetadas para indicar mesmo, para realmente dar um ênfase, né? Dar uma ênfase para essa linha, e ao longo do percurso essa linha muda de cor. Outro detalhe também que aparece aqui logo que a gente entra no local é uma parede revestida, então ela tem formas prismáticas, ela tem irregularidades. Outra tendência, como a gente já conversou em outros ambientes, essa questão dos revestimentos não só muito lisos, mas com texturas ou com, né, superfícies diferentes, uma mais recuada, outra mais para frente. Então isso parece bem aqui dessa forma mais irregular. Um pedaço parece ser uma resina e em outro trecho desse elemento prismático parece ser um vidro. Então, mais uma vez com essas cores mais sóbrias, né, misturando um pouquinho do branco com o preto. Os móveis, todos os móveis, a maioria deles é feito de veludo branco, então uma ousadia até, né, que a gente vê nessa questão de mobiliário, principalmente por uma amostra. Eles estão muito bonitos. As próprias poltronas também nessa mesma tonalidade, nesse mesmo material. Então a gente vê realmente essa volta, né, do veludo. Algumas obras de artes ao longo do espaço, então que também dão esse colorido. E assim, a inspiração principal dela, ela falou que se inspirou para fazer esse projeto mais hype, né? Aliás, foi inspirado em uma empresária conhecida também aqui de São Paulo, então ela projetou esse espaço para ela. Então aqui a gente já vê uma mistura diferente do que a gente viu em outros ambientes, né? A gente viu o cinza com o preto, às vezes, né, com uma outra tonalidade, e aqui a gente vê o preto com o marrom, é mais um ambiente com lareira também, a lareira a álcool. E o legal é que ela tem uma forma diferenciada. A própria arquiteta, Camila Klein, ela fez as iniciais dela. Então, em cima da lareira existem as placas que, mesmo quando acesa essa lareira, as iniciais ficam ali. E além de ser um elemento decorativo também, marca bem, né, o nome da profissional. O ambiente também conta com uma escada, também em veludo preto, que é onde finaliza o ambiente. E as paredes, como eu estou falando muito, batendo nessa tecla da questão dos relevos, né, dessa questão, né, aqui também a gente tem um papel de parede em preto, que também remete a essa ideia, né, embora seja, vamos dizer assim, um papel chapado, né, um 2D, ele também dá essa ilusão de que tem alguma figura, tem um 3D também, né, nesses materiais. Vamos ver outro ambiente? I came to dance, 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 dance. I hit the floor cause that's my plans, 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 plans. I'm wearing all my favorite brands, 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 brands. Give me some space from both my hands, 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 hands. Yeah. Estamos nos ambientes Living e Spa, projetado pelo designer de interiores Francisco Calho. São ambientes grandes, amplos, de muito bom gosto. Eu queria perguntar para você, Francisco, em primeiro lugar, obrigada, né, por participar conosco do programa. Primeira coisa, qual foi seu ponto de partida, qual foi sua inspiração para elaborar esse projeto? Olha, é um prazer contar com vocês aqui, né, divulgar a Casa Cor, divulgar meu trabalho, meu escritório, tem uma importância muito grande. Bom, esse ano, você vê, o espaço é grande, o pé direito são 4,60 metros, né? E eu fiz esse living, trouxe as tendências todas, os laboratórios que eu faço pelo mundo, pelas viagens, os livros, revistas, e sempre tá aquela pitada de cor que eu dou nos ambientes, né? Já é típico dos meus ambientes, sempre tem uma cor. Esse ano eu usei o azul, o Tiffany, o rosa, o petróleo, né? E misturei com tonalidades de cinza, então ficou bem harmonioso. E a madeira para aquecer. A madeira, na verdade, você aproveitou o original, né? Isso. Eu restaurei o piso, essa espinha de peixe, né? Esse taco que é maravilhoso, que é do Jockey Clube de São Paulo. Né? E, claro, eu aproveitei também o teto, não fiz rebaixo de gesso para eu ganhar esse espaço e ficar mais glamuroso, dar um luxo maior esse living. E a cortina desce desse pé direito de 4,60 metros com um cenário, né? Então, e moldura esse ambiente, tanto a persiana quanto o tecido, em tonalidades também de cinza, em tons acinzentados, que contrapõem com o rosa, com o turquesa, com o azul. E móvel de design que eu amo, né? Esses móveis da Mixtape, que são maravilhosos, são super diferentes. E você desenhou também, né? Algumas peças aqui. Isso, desenhei como essa mesa, né? Em mármore Carrara, que acabou ficando uma biblioteca, né? Uma fenda
e vira uma biblioteca. É uma coisa bem diferente, é uma coisa bem inusitada e faz bem parte do meu trabalho isso. E na verdade não é nada complicado de se fazer, né? Você teve uma boa, né, uma boa sacada, vamos dizer assim, né, ao desenhar uma mesa de centro, que você tem um trecho de apoio, né? E a outra decorativa, né? Que é funcional e decorativa. Adriana, meu trabalho é bem minimalista, então é sempre muito limpo, né? E os livros, o paulistano gosta muito da decoração ordeira, tudo muito no seu lugar, tudo muito certinho, né? E meu trabalho é bem geométrico, bem gráfico e vai bem de encontro a isso. Então, como essa biblioteca que você está vendo e a disposição do mobiliário, que é uma coisa bem simétrica, bem geométrico, né? E com tonalidades, esse ano, como eu falei, de rosa, turquesa, o petróleo misturados com os tons de cinza. E a questão da área externa? Você fez um spa, projetou uma área externa, você seguiu a mesma linguagem? Como que você pensou nessa área? O spa eu fiz ele mais aquecido, ele tem a madeira de demolição, né? Ele tem as plantas, os vasos, as cortinas, o próprio revestimento do teto em tons nude. Então eu fiz ele mais quente, aqueci um pouco mais. E com, claro, com o spa da Jacuzzi, que é maravilhoso, que é um lançamento deles esse ano aqui na Casa Cor, né? Com toda a iluminação, essa coisa da terapia e os jatos de água. É fantástico, realmente deu brilho ao meu spa e os aparelhos de ginástica, o mobiliário que eu usei, o paisagismo do Maurício, que é fantástico. Então, que são cactos, né? A mistura de cactos, né, com os vasos em concreto e com a madeira de demolição deu uma combinação bem heterogênea e bacana ao mesmo tempo. Um luxo, um pequeno luxo. Francisco, muito obrigada pela participação, parabéns, os dois ambientes estão muito bonitos e te desejo sucesso, né, na vida profissional. Obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigada. Sometimes saying, oh, gotta let go. I wanna celebrate and live my life saying, oh, baby, let's go. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. A Perfecta Esquadrias pensa nos mínimos detalhes para você viver com conforto e qualidade de vida. Perfecta Esquadrias, sua obra perfeita em todos os detalhes. Luxaflex Hunter Douglas, The Art of Window Dressing. Nós estamos no ambiente Estúdio Gourmet em Nova York, do arquiteto Ricardo Rossi. É um ambiente também que foi projetado para um masculino, né? Nós conversamos aqui também com a filha do arquiteto que está aqui cuidando do ambiente e ela contou um pouquinho, né, do que ele se inspirou e como ele concebeu esse projeto. Então a primeira coisa é a questão do cinza, dos tons mais fortes, em tons de preto, né? Essa questão do masculino. A gente pode ver também que o que é importante para ele aqui é a questão da iluminação, uma iluminação também mais intimista, né?
tem só um pendente na área da sala de jantar. O sofá, né, que está aqui em volta da sala do living, ele também foi projetado pelo próprio arquiteto, desenvolvido com uma parceira dele, né, que é uma tapeçaria. E vale a pena falar que aqui, como é um estúdio gourmet, ele quis enfatizar, né, essa questão gourmet, essa questão de convivência. Então a gente não vê aqui o dormitório, não vê banheiro, né, mas realmente essa parte de receber os amigos, de integração. Já a parte do gourmet em si, ele utilizou um silestone vulcânico, então é o único ambiente que possui esse tipo de silestone, que é um lançamento, e a parede e todo o piso do gourmet, a parede do gourmet e o piso é revestido com o limestone. A diferença é que no piso ele é polido e na parede ele já está mais rústico. E aqui também conta com uma área externa, que é revestida também com pedras na parede. O piso já modifica um pouquinho da parte daqui de dentro. Ele é um piso de plástico, né? Então ele parece uma madeira, mas ele é um plástico. A questão também dos móveis, né? A gente pode ver a parte do gourmet, então a gente tem a churrasqueira, a parte do cozinha, aliás a churrasqueira embutida, então você mal vê ali que tem uma churrasqueira, né? Então fica praticamente toda escondida ali, né? Só a parte realmente de cozinhar, de fazer o churrasco que fica aparente. Então você vê, é uma unidade, né? Que se cria da churrasqueira até a parte da sala, onde existem nichos com livros, né? Elementos decorativos. Então é uma unidade. Então quando para, uma coisa dá sequência à outra. Gostaria de falar em alguns elementos arquitetônicos também desse ambiente. Então, primeira coisa é a bancada, né? Como eu já falei, ela está integrada, mas ela tem um desenho diferenciado, uma forma única, né? Que foi também projetada, né? Para estar nesse local e para que você possa visualizar e contemplar a sua forma, né? E mais uma vez o material que é um lançamento e que também permite esse balanço. Outra questão também, eu já falei da unidade que se tem dos móveis, desde a churrasqueira até a sala, os eletrodomésticos também estão escondidos praticamente, né? Eles são da mesma cor que o mobiliário, então você praticamente passa imperceptível a geladeira preta, né? O lugar que está o micro-ondas e o forno, então o micro-ondas praticamente está escondido atrás de uma tampa que é a mesma, vou dizer assim, o mesmo acabamento da geladeira, o mesmo acabamento do forno. Esse é um ambiente cheio de sensações, que a gente mistura um pouco de água, né, desse espaço externo, mistura o fogo, mistura a sensação, né, da luz, esse clima mais intimista. Então, até o próprio arquiteto fala que isso daqui é um mix de sensações e realmente é isso que a gente tem, essa impressão aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse ambiente também. Estamos com a arquiteta Adriana Giacometti e ela projetou a cozinha e a lavanderia Verona da Casa Cor. Adriana, em primeiro lugar, obrigada, né, por bater um papo conosco. Obrigada a vocês. E eu queria que você começasse a contar pra gente qual foi seu ponto de partida aqui para o seu projeto. Então, a inspiração aqui para esse projeto foi a cidade no norte da Itália, origem da minha família, chamada Castelfranco Veneto. Em visita a esse local, eu pude observar diversas construções históricas onde o entorno é preservado e o interior recebe uma arquitetura mais contemporânea. Então foi isso que eu busquei mostrar aqui para vocês. Então a gente tem, respeitando a obra histórica do Jockey Club, tirar partido desses elementos, como o pé direito super alto, a esquadria original e tal. Então você manteve, né, quis unir essa questão do novo com o antigo. Isso, buscar um equilíbrio entre o novo e o antigo, até o que acabou virando um símbolo aqui do nosso espaço foi esse relógio, que é um relógio de academia antigo do século XVIII, onde os ponteiros são projetados. Ele é um relógio solar antigo mesmo. Isso. Que funcionava, mas aí ele veio sem maquinário para cá, é isso? Exatamente. E aqui nós adaptamos os ponteiros projetados, justamente simbolizando esse equilíbrio, esse encontro dos tempos, o antigo e o novo. Olha que legal, tem uma simbologia também através desse elemento.
Legal, pessoal, que aqui é uma cozinha, uma lavanderia, e é um ambiente que a gente não imagina tanto essa questão de automação, né? E aqui você tem um ambiente totalmente automatizado, né? Sim. Então, apesar de ter essa cara bem acolhedora, um mobiliário mais vintage, nós utilizamos automação, sustentabilidade e bastante tecnologia envolvida nesse projeto. Então nós temos na ilha principal do cooktop um elevador com vidro que recebe também projeção para receitas, um programa ou entreter os convidados. Acho que essa é a proposta da cozinha, que é um lugar não só para praticar a culinária, e sim receber, agregar, juntar. Eu acredito mesmo que o coração, que a cozinha é o coração da casa, né? É uma engrenagem, onde a gente reúne os amigos, convive com a família e tal. E quando ela fala desse elevador, ora ela funciona como, na verdade, uma barreira, Isso, né? é um anteparo para não espirrar a gordura, o alimento, enfim, do preparo dos pratos. E quando a gente quer, eleva esse vidro e recebe a projeção. Outra coisa também, ainda falando da automação, é muito interessante, você tem 2 lustres que parecem realmente velas, mas eles também são, né, tiveram uma interferência nessa questão de automação. Eles também, a inspiração, né, como eu disse, foi de um castelo, então são 140 velas de parafina, o cachepô de parafina com o LED dentro. A maior parte da iluminação aqui é LED, o que gera uma economia, né, e totalmente sustentável. Toda a iluminação é controlada pelo iPad, então a gente consegue criar cenas conforme o momento do dia, o astral, ou, enfim, se é um momento de happy hour ou um momento de chá da tarde. Então a gente cria essas cenas e controla através do iPad ou até do meu celular em casa. Eu consigo acionar as luzes aqui, controlar a música, controlar o telão. É super interessante e muito prático, né, para o dia a dia. Sim. E agora falando um pouquinho da questão dos revestimentos. Você já falou que tentou buscar suas referências na Itália, e você partiu para uma linha mais de cerâmica mesmo, até as cores. Eu não sei se tem essa relação com as cores das construções da Itália. Procurei utilizar materiais bem naturais, tons neutros, terrosos, né? Então muito tijolo, verde, ocre. E esse material do revestimento também é sustentável porque ele utiliza na massa da fabricação lâmpada fluorescente triturada. Essa lâmpada, se for para a natureza, demora 200 anos para ser absorvida. Então também mostro aqui a tecnologia em função da construção prática e moderna. Sem perder essa cara, né, do antigo e tal. Com certeza. E uma coisa interessante, a gente vê alguns revestimentos de outras marcas importados, isso é algo nacional, né, que a gente tem por aqui. É da Lepre. E a questão da lavanderia, né? Você seguiu a mesma linha. Eu achei tão interessante eu acho que esse contraste aparece bem ali na prateleira, que você tem um material moderno com a mão francesa de um ferro. Então, você teve essa preocupação também de trazer a mesma linguagem. Porque eu acho que a lavanderia é uma extensão, né, da cozinha, tem que ser uma área, acima de tudo, muito prática. Eu acho bonito esse equilíbrio e essa mescla de materiais resultando, no final, uma coisa harmônica, mas não precisa ser exatamente igual, fica muito mais interessante se você misturar texturas, cores e tal. Adriana, muito obrigada por ter conversado conosco, parabéns pelo ambiente, está muito bonito e desejo você sucesso na mostra, né? Espero que a gente se encontre em próximos programas. Sem dúvida, muito obrigada. Obrigada. E a você, meu muito obrigada, espero que vocês tenham gostado dessa série Casa Cor e conto com vocês no próximo programa Casa Luxo. Você assistiu o programa Casa Luxo, um oferecimento Aluxi Iluminação, Perfecta Esquadrias e Morarte Móveis e Decorações.